falava assim, gente, vamos ficar na comunhão para vir gente. Eu falei, calma, gente, o que Deus preparar é quem deveria estar aqui hoje. Não são... Tá sem. Não são... Será que acabou? Não são... Não significa que está lotado, que está bom. O que está bom é o que está aqui hoje, que foi preparado. E Deus vai direcionar uma palavra da Mariana para alguém que realmente está precisando e para a gente sair aqui com mais unção ainda, né, Viviane? Então, agradecer a Deus por essa tarde de hoje. Eu gostaria muito, acho que a maioria de vocês já me conhecem, né? Mirelle Trevisan, a primeira dama, mas eu gostaria que vocês me vissem hoje aqui não como primeira dama, até mesmo porque eu estou em um cargo, eu não sou primeira dama, né? E esse cargo tem prazo mais ainda para acabar, sempre teve. Mas eu falava que meu marido vai ficar mais 4 anos, mas agora esses 4 anos já se encerram, ele não pode se reeleger. Então eu estou como primeira dama, eu gostaria que vocês me vissem como a Mirelle. A Mirelle mãe do Miguel, a Mirelle esposa, a Mirelle que veio lá de Minas Gerais, a Mirelle que é amiga, que alguns conhecem, são mais próximos, outros não teve ainda a oportunidade de conviver comigo, mas essa sou eu. E eu tenho uma história, eu tenho um motivo para eu ter vindo morar aqui em São Paulo. Várias pessoas contam algumas histórias sobre mim e poucas sabem o real motivo para eu ter vindo morar aqui em São Paulo. E quando eu falo para as pessoas, perguntam, mas por que você veio morar em São Paulo? O que te trouxe até aqui? E aí eu começo a contar a minha história. Foi aí que algumas pessoas também falaram, você precisa contar a sua história. Você hoje, na posição que você está, você pode ajudar outras pessoas. E aí que foi, eu comecei a fazer esse trabalho. Já estou escrevendo um livro, minha autobiografia, contando toda a minha história, onde a gente pretende fazer o lançamento até o meio do ano. Mas a Maia e a Mariana tiveram essa ansiedade de já marcar as reuniões e a gente tem feito algumas reuniões para mulheres e para homens também, que vocês estão aqui hoje participando com a gente, que é muito importante. E algumas vezes eu falo que para o tema que eu vou falar, é importante também que todos os homens participem. Quando eu vim para São Paulo, foi porque eu me casei. Meu primeiro casamento, eu estava com 23 anos de idade. E eu comecei a namorar com esse rapaz com 17 anos. Foi meu primeiro namorado. Primeira pessoa que eu tive aquele relacionamento, aquela paixão, aquele amor, né? E infelizmente esse relacionamento foi um relacionamento abusivo. Eu não cheguei a ser agredida fisicamente, mas eu passei por todas as agressões possíveis. A psicológica, a financeira, a moral. E meu relacionamento começou e a gente vai se envolvendo com a pessoa, vai se envolvendo com o jeito dela e muitas das vezes nós não enxergamos o que está acontecendo. E às vezes, até o homem não enxerga o que ele está fazendo. E esse é o motivo que eu resolvi falar da minha experiência, do que eu levo hoje para a vida, do que eu ensino para o meu filho Miguel e do que eu entendo que eu posso ajudar a melhorar um pouco esse mundo que a gente vive. Quando a gente começou a namorar, ele deu vários sinais de ciúmes, de me afastar da minha família, de me afastar dos meus amigos, de quebrar o vidro do carro, de dar um murro no carro, dar um murro na parede, quebrar um copo, sem contar as agressões morais. Ah, você tá feia, ah, você tá gorda, sempre me diminuindo e sempre querendo que eu estivesse sempre mais feia, não pode arrumar o cabelo, não pode pintar a unha. Para que essa roupa? Por que você está se arrumando? Sempre tinha alguma coisa para me diminuir. E eu não enxergava o que estava acontecendo. Eu amava aquela pessoa. E a gente vai cedendo às vontades
é nosso, é da mulher, né? A sociedade cobra da gente que a gente tenha um marido, que a gente tenha um filho. Uma mulher que tem 40 anos e ainda não casou, ela não é feliz. Mas não foi isso que Deus quer da gente, nos ensinou. A gente tem que se amar e ser feliz. Tudo dentro da gente para a gente transbordar para outra pessoa. Como que você ama uma pessoa se você não se ama? Como que você quer fazer outra pessoa feliz se você não é feliz? Não é verdade? Deus não nos criou para sofrer. E isso na minha vivência, eu fui atendendo algumas mulheres vítimas de violência e todas nos relatos sempre tinham alguma coisa muito parecida com o que aconteceu comigo. Eu comecei a falar: Deus, mas por que isso? Por que isso acontece? Como que a gente pode fazer para mudar isso? Porque casas de acolhida para mulheres tem. A igreja acolhe. Se chegar uma mulher vítima de violência, a pastora vai fazer de tudo para ajudar, não é, pastora? Então, o acolhimento a gente tem. O que a gente deve fazer para que não aconteça mais? Não é isso que a gente quer? E eu comecei a pensar, ouvindo algumas vítimas de violência que chegam na assistência, que são constantes, viu, gente? É diário se deixar, não é, Viviane? Mas a gente não pode nem expor o trabalho que está fazendo. A gente não mostra a vítima para a sociedade. As pessoas não sabem quantas mulheres são levadas para Sorocaba para fazer o corpo de delito no carro de assistência, porque a gente não divulga isso. Uma cidade pequena, então, não podem nem saber que a vítima está lá na assistência naquele momento, porque se o agressor for atrás dela, a gente não pode nem ficar dizendo que a pessoa vai lá, porque se o agressor vai lá. Então é um trabalho que a gente não pode divulgar. Não posso divulgar para vocês aonde a gente recebe a mulher que é vítima de violência, para onde a gente leva ela. Então é um trabalho silencioso. Mas nesse trabalho eu fiquei falando: gente, mas por quê? Como que isso acontece? E aí eu fui vivendo, né? Fui vendo as coisas. Eu iniciei o meu relacionamento com o Rodrigo já diferente. Quando eu iniciei o meu primeiro relacionamento com o meu primeiro marido, eu dava tudo, eu fazia tudo. Eu queria estar com ele, eu queria namorar ele. Tudo que ele falava não, eu cedia. Tudo que ele mandava, eu cedia. Aquilo tudo para mim era normal. Quando eu comecei a namorar o Rodrigo, eu já era uma mulher diferente. Eu já tinha aprendido o que eu não queria. E eu comecei a olhar para ele de uma forma assim: o que eu quero dele? Porque eu sei o que eu tenho para oferecer. Eu sei que eu tenho amor para oferecer. Eu sei que eu sou companheira, mas o que eu quero dele? E é isso que a gente percebe nas famílias, é isso que a gente percebe na sociedade. A sociedade não ensina a mulher a escolher. A sociedade ensina a mulher a ceder. E aí na Bíblia fala: a mulher é o esteio da casa. A mulher é forte. Eu sempre cito: a mulher dá a vida. Para que força maior que isso? Mas ninguém nos ensina a usar a nossa força. Não ensina a gente a ser o esteio da casa. Ser o esteio da casa não significa que você vai falar tudo sim para o seu marido. É você que vai mostrar para ele: viu, você está errado. Isso não é legal. Mas quantos de nós temos coragem de fazer isso? Eu não tive no meu primeiro casamento. Tudo que ele fazia, tudo que ele dizia, estava certo. E a mãe dele aprovava, porque acontecia a mesma coisa dentro da casa dela. O pai dele também era violento. E era um ciclo. E aí onde eu entro, ele não sabia o que fazer de correto. Por quê? Porque o pai dele era assim. E eu comecei a pensar, a olhar para ele, não mais com aquele ódio que eu tinha um ódio dele. Eu via ele na rua, eu tinha vontade de avançar. E eu me tornei essa mulher mais forte. E eu olhava e falava: como que eu me relacionei com uma pessoa como essa? Nossa,
dele. Não é assim que a gente faz quando a gente termina com um homem que não deu certo? E a gente olha e fala, nossa, ai, quero que morra. Mas só que quando eu fui trabalhando, né, conhecendo essas pessoas, Deus foi me capacitando para trabalhar com pessoas, eu comecei a olhar ele de forma diferente. Ele também é uma vítima. Ele vivenciou isso a infância dele inteira. Ele vivenciou isso dentro da casa, a mãe aprovando o que o pai fazia. Eles brigavam um dia, quebrava tudo, e eu presenciei algumas vezes também durante o nosso namoro. No outro dia, no domingo, ia todo mundo almoçar no restaurante mais caro lá de Três Marias. Não é assim? Ia todo mundo feliz, a família feliz. E isso começou a acontecer comigo depois. Então, para ele, aquilo era o certo. Ele é um homem, é um machão, é o que manda na casa. E aí eu comecei a pensar, quantas mães ensinam os seus filhos o dever dele como homem? Porque não é só o dever da mulher de zelar, o homem também tem o dever de zelar. O homem também tem o dever de amar. Não é só a mulher que ama, o homem tem que amar. Por que não? E por que a mãe não ensina o homem a amar? Meu Miguel, gente, ele tem uma vassoura. Meu Miguel tem um rodinho, eu comprei. Miguel, vamos varrer seu quarto, ajuda a mamãe. Ele tem 4 anos de idade, ele tem que saber as obrigações dele. Porque a esposa dele não vai ser empregada dele. Ele tem que servir ao lar dele, assim como a mulher dele também vai servir. Mas quantas de nós aprendemos isso? Quantas tem filho homem que está aqui hoje? Quantas vezes você parou para falar com o seu filho de como ele deve tratar uma namorada? A gente vive numa sociedade que normaliza a sogra brigar com a nora. É normal. A sogra brigar com a minha sogra é o cão, é assim que fala, minha sogra é isso, minha sogra é aquilo. Eu não sei nem se eu deveria estar falando esse nome aqui. Mas, não é assim que fala? Não é assim, gente? Né? Minha sogra é isso. Mas, gente, se Deus nos criou para criar uma família, você vai criar o seu filho para quê? Como deve ser a família do seu filho? Não é verdade? Mas a gente se esquece. Eu falo com o meu Miguel porque eu vivenciei isso. E você que não foi vítima, você não vivenciou. Você tem obrigação de lembrar? Não. Mas quando a gente tem esses momentos como esse, de discutir esse assunto, de falar, eu não tenho dúvida que a gente vai refletir e começar a pensar, nossa, o que eu realmente estou ensinando para o meu filho? O que eu realmente estou falando do meu filho sobre família? E os homens? O que você ensina para o seu filho hoje? Não é verdade? Quantos meninos hoje abrem a porta para uma mulher? Não existe mais isso. Nem as mulheres querem isso, gente. Então o que a gente ensina para as nossas filhas mulheres também? Não é verdade? Eu não fui ensinada a escolher meu marido. Eu não fui ensinada a olhar para um homem e ver como ele age comigo. E aí eu errei, eu precisei vivenciar dor, humilhação, medo de morrer. Eu peguei uma faca para me defender. Eu precisei chegar a esse nível para entender, não é isso que eu quero para mim. Mas nós podemos ensinar nossas filhas como deve ser o marido, como deve ser aquela pessoa que ela deve se relacionar, como ela deve se amar primeiro, para depois ser amada. Eu aprendi na dor. Hoje, falando com a pastora, eu falei, poxa, quantas pessoas têm que fazer o errado para vir para a igreja e encontrar a salvação?
Quantas pessoas têm que ser presas, aí lá na prisão que vai encontrar Jesus e sair com a Bíblia, com a cara toda tatuada, matei 30 pessoas e agora encontrei Jesus. Por que a gente não pode ensinar os nossos filhos desde pequenos a isso? E não basta só vir na igreja. Você acha que eu trago o Miguel no culto agora, ele está prestando atenção no que está acontecendo? Seu filho de 7, 8, 9, 10 anos, são raras crianças que realmente estão ali prestando atenção na palavra, até mesmo porque às vezes é difícil de entender. Para nós adultos é difícil. Quando que uma jovem vai começar a ler a Bíblia e ter um entendimento realmente? Mas quando a gente, como mãe, como pai, no dia a dia vai falando, vai ensinando, a gente ensina para os nossos filhos o caminho certo. E é essa experiência que eu tenho tido com Miguel. Eu falo que Deus me deu um presente é o maior presente da minha vida. Porque hoje eu olho para o Miguel e eu não quero que ele passe aquilo que eu já passei. E eu não quero que o Miguel seja aquela pessoa que um dia eu excluí da minha vida. Mas eu precisei aprender na dor. Quantas pessoas ainda precisam aprender na dor ou nem aprender também? Porque as mulheres vão repetindo o ciclo. Não é assim? Aí a gente olha, aquela lá gosta de apanhar. Eu não vou ajudar porque ela apanha dele num dia e no outro dia está lá os dois. É assim mesmo, não é assim? Eu não falei da minha sogra? Eu falei que eu fui assim? Brigava num dia, quebrava a casa, no outro dia a gente ia almoçar junto, como se na ia para o shopping. Não é assim? Por quê? Porque a gente quer ser feliz. Ninguém quer terminar um relacionamento. Eu, graças a Deus, eu não tinha um filho. Se eu tivesse, como é você se separar com o filho, a mulher? A sociedade olha para ela como? Ela tem que escolher entre a dor de apanhar, de ser humilhada, ou a dor da sociedade excluir ela. Da igreja, muitas das vezes excluir ela, não é verdade? A gente está aqui na igreja, a gente é pastora, não é pastora. Tem igrejas que excluem a pessoa, onde era para ser um lugar para acolher. E ninguém quer isso, ninguém inicia um casamento, ninguém tem um filho, principalmente a mulher, para se separar depois. Mas se já começa errado, como que vai dar certo? Não pode ser sempre você somente doando. Não é só doar. É uma troca. Amor é uma troca. A amizade é uma troca. O casamento é uma troca. É tudo uma troca. A igreja é uma troca. Você entra aqui, você sai cheia de unção. Você sai tão bem, tão leve. É uma troca. A gente precisa disso. Não é verdade? Então, gente, eu vou ser breve, porque a gente veio aqui para ouvir a palavra. A missionária Mariana maravilhosa. Eu tive o convite da Mariana de falar, porque ela falou que quero você dentro da igreja falando. Né, Mariana? Mas a intenção aqui é trazer a Mariana. É uma amiga querida que veio lá do Rio de Janeiro. Eu falo que é uma mulher conhecedora da palavra, cheia de missão, abençoada, que Deus me apresentou, assim como a Maia, as meninas todas que me acompanham. E ela, não, você tem que falar sobre essa história de vida, você tem que dar o seu testemunho. Eu falei, Mariana, então vamos, seja o que Deus preparar, né? Mas assim, é isso que eu quero passar um pouco para vocês, da minha vivência, para vocês refletirem de realmente o que nós estamos ensinando para os nossos filhos e aquilo que a gente quer para a gente mesmo, o que nós queremos para nós mesmos. E a gente vê que muitas das vezes até os homens nos seus relacionamentos, às vezes naquela vontade de ter alguém, você mais doa do que recebe. Você não sabe realmente qual é o parceiro que você quer para você. Você quer ter uma pessoa bonita de beleza, mas você não sabe o que é aquela pessoa bonita. E você não quer saber. Você escolhe aquela pessoa, ela é bonita. Aí você já pega na mão e fala, é meu namorado, minha namorada. Mas quando vai ver, aí começam as agressões, palavras, xingamentos,
aquela briga, aquela loucura que poderia ter sido evitada se você falasse: não é isso que eu quero para mim. Não estou disposto a me doar para uma pessoa que não tem que me doar. O relacionamento é coisa muito séria. Casamento não é para ser iniciado e terminado de uma hora para outra. Ainda mais quando tem filhos, já é uma família formada. Não se cria um casamento para se terminar depois. Todo mundo sofre. Então é isso, tá bom, gente? É rápido, porque vocês já chegaram muito cedo, deu uma atrasadinha. Gratidão por estarem aqui, por me dar esse espaço, pastor. Muito obrigada. Deixa eu te dar um abraço. Eu espero que, por ser, mesmo sendo rápido, tenha entrado uma sementinha no coração de vocês para a gente refletir um pouco, principalmente de como criar nossos filhos. São coisas que a gente deixa passar no dia a dia e não pensa de sentar com seu filho e ensinar pequenas coisas que podem mudar a vida dele inteira, né? Tá bom? Gratidão. Eu pretendo para junho lançar o meu livro, vou fazer o lançamento em Araçariguama, a gente manda um convite para todos vocês, e aí eu vou poder falar mais do que eu realmente vivi, porque vai ser uma palestra direcionada para isso, e eu já, antes de ter data, eu já convido todos vocês, espero poder ter vocês junto com a gente, tá bom? Deus abençoe, muito obrigada.